Quando a gente fala de pioneiros da animação, provavelmente o nome mais relembrado é o de Walt Disney. E isso é merecido, ele realmente foi muito importante. Mas antes de Walt Disney, teve outra pessoa que foi revolucionária para a arte da animação, trazendo inovações que depois influenciaram incontáveis artistas, incluindo o próprio Walt Disney. Eu tô falando da alemã Lotte Heiniger. Mas apesar do pioneirismo dela, Heiniger não ganhou a mesma fama de um Walt Disney da vida, o que é uma vergonha. E é por isso que hoje eu preciso falar para vocês do trabalho de Lotte Heiniger e de como ela abriu o caminho para tantas animações que vieram depois e que marcaram a vida de milhões de pessoas. Quando criança, a Lotte Heiniger descobriu a arte chinesa do teatro de silhuetas, que teve uma grande influência na arte alemã. E, a partir daí, ela começou a criar os seus próprios recortes de papel para fazer teatro de sombras. E mais tarde, quando ela descobriu a magia do cinema com os filmes de Georges Méliès, a Heiniger viu que ela poderia levar as peças de silhuetas dela para as telas. Foi assim que, quando adulta, ela começou a experimentar com filmes. E o trabalho dela já chamou a atenção de outros artistas da época, incluindo o renomado diretor Fritz Lang, que pediu para Heiniger fazer uma sequência animada no filme Os Nibelungos. Mas foram os curtas autorais da Heiniger que realmente fizeram ela ganhar fama internacional. A animação dela tinha um ar de graça e de novidade como o mundo do cinema ainda não tinha visto. Por conta disso, em 1923, o empresário Louis Hagen decidiu investir na carreira dela com um convite muito inusitado. O Hagen se propôs a financiar um longa-metragem animado dirigido pela Heiniger. Tá, mas por que isso era um pedido inusitado? Porque naquela época não era normal fazer longas animados. Animações eram quase sempre curtas-metragens. Então é claro que o desafio empolgou a Heiniger. Foi assim que ela passou os 3 anos seguintes criando As Aventuras do Príncipe Ahmed, uma adaptação de diferentes histórias vindas das Mil e Uma Noites. E quando As Aventuras do Príncipe Ahmed estreou em Paris em 1926, a obra se provou um enorme sucesso de público e de crítica. Só que talvez o mais importante da gente falar sobre As Aventuras do Príncipe Ahmed é que esse é o longa-metragem animado mais antigo que temos preservado. Pois é, talvez você já tenha ouvido falar várias vezes que o primeiro longa animado da história foi Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Mas repara que esse filme foi lançado 11 anos depois de As Aventuras do Príncipe Ahmed, da Heiniger. Mas veja bem, eu não tô dizendo que As Aventuras do Príncipe Ahmed foi o primeiro longa animado feito na história. Até porque existem registros de que houve outro longa animado que veio antes, a produção argentina chamada El Apóstol, de 1917, 10 anos antes do filme da Heiniger. O problema é que nenhuma cópia desse filme sobreviveu. É por isso que eu descrevi As Aventuras do Príncipe Ahmed como o longa animado mais antigo que conseguiu ser preservado. Mas de um jeito ou de outro já fica claro que a Lotte Heiniger já estava revolucionando o mundo dos longas animados muito antes da Disney, mesmo que o senso comum tenha quase apagado essa contribuição histórica da diretora alemã. E com o passar dos anos, a Heiniger continuou produzindo curtas e longas animados ao redor do mundo, sempre com certos percalços. Quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha, por exemplo, a Heiniger e o marido ficaram se mudando de país em país pela Europa. Mas quando a mãe da Heiniger, que vivia em Berlim, adoeceu, o casal voltou para a Alemanha, onde a Heiniger teve que fazer trabalhos de propaganda para o governo. Depois, nas décadas seguintes, após o fim da Segunda Guerra, Heiniger e o marido foram morar na Inglaterra. E, no fim da vida, após a morte do marido, a Heiniger chegou a passar um tempo nos Estados Unidos antes de voltar uma última vez para a Alemanha, onde ela faleceu em 1981, aos 82 anos de idade. E, ao longo de todos esses anos, ela continuou fazendo a sua arte. E mesmo que ela tenha vivido e trabalhado até os anos 1980, durante boa parte dessas décadas, ela nunca chegou a ter o reconhecimento mundial que ela merecia como uma pioneira da animação. O que é uma pena, porque as contribuições dela foram muitas. Um ótimo exemplo é o fato dela ter inventado uma técnica que revolucionou a animação para sempre: a animação em planos múltiplos. Tradicionalmente, os fundos das cenas em animações eram feitos só em uma camada. Todos os elementos do fundo estavam no mesmo plano.
tudo feito numa mesma folha de papel, por exemplo. Mas a Heiniger teve a ideia de usar mais de uma camada para os fundos das cenas, para dar um senso maior de tridimensionalidade. Para isso, ela usava uma mesa com diferentes camadas de vidro. E em cada camada ela colocava figuras diferentes de acordo com a perspectiva da cena. E aí, com essa invenção, a Heiniger podia controlar cada uma dessas camadas de forma independente, animando elas de forma separada para criar efeitos visuais que não seriam possíveis da forma tradicional. E com o passar dos anos, essa técnica foi evoluindo nas mãos de outros artistas. Um deles era o Walt Disney, que pegou a equipe de animadores deles e criou a chamada câmera multiplano, que pegou a ideia da Heiniger e elevou a outro patamar de engenharia. Na câmera multiplano, você também podia ter várias camadas de vidro, cada uma com um elemento diferente, o que permitia que cada camada fosse movimentada separadamente. E assim você conseguia ter um efeito de perspectiva mais realista. Quer ver só? Então dá uma olhada nessa cena. Se você animar tudo em um só plano e der um zoom na cena, vai acontecer isso aqui. Tudo vai aumentar de tamanho junto. Mas se você estivesse nesse lugar de verdade, fisicamente, e andasse para frente, você não veria a lua aumentando de tamanho assim, como acontece com o restante das coisas perto de você. Não, ela ficaria parada daquele mesmo tamanho, porque a perspectiva muda em relação à distância dos objetos. Agora, se você separar os elementos da cena em camadas de vidro diferentes, você pode aproximar somente aquelas com os objetos mais próximos e deixar as que têm as figuras mais distantes paradinhas. E aí sim você tem uma perspectiva mais realista. O mesmo vale para movimentos de câmera laterais, com o que se chama de efeito parallax. Se você está em movimento, o que está mais perto de você vai se mexer mais rápido, enquanto as coisas mais distantes vão parecer que estão se movendo bem mais lentamente, não é? Pois bem, se você animar em diferentes camadas, você pode obter exatamente esse efeito. E assim, com o passar dos anos, a técnica da animação em múltiplos planos foi se espalhando para obras animadas do mundo todo, desde filmes da Disney a clássicos japoneses como Akira, que tem aquela cidade futurista deslumbrante. E tudo isso é resultado daquela técnica que a Heiniger tinha criado décadas antes. Fora essa inovação técnica, a Heiniger também mudou o jeito como a gente enxerga os filmes animados. Porque o normal na época dela era que animações fossem obras cômicas. A ideia era fazer algo divertido, leve, curto. Mas aí veio a Heiniger para mudar isso, começando pela preferência dela em adaptar contos de fadas, algo que não era tão comum para a animação da época. E isso foi uma ideia excelente, já que ficou comprovado que os contos de fada poderiam render animações muito cativantes. Inclusive, não foi à toa que nos anos seguintes, a Disney seguiu exatamente esse mesmo caminho de adaptar contos de fadas antigos. E com esse enfoque nos contos de fada, a Heiniger mudou radicalmente o tom, a cara das animações. Como ela não queria fazer comédia, ela fez filmes com outras tonalidades narrativas. As animações dela eram mais poéticas, mais contemplativas, mais aventureiras e até mesmo mais sombrias. E ela ainda por cima trazia isso tudo não só em curtas animados, mas também em longas metragens? Como assim? Então as obras da Heiniger mostraram que existiam outras possibilidades criativas de animação, para além dos curtas cômicos. E isso abriu as portas para que inúmeros artistas das gerações seguintes também contassem as suas próprias histórias animadas, que fossem poéticas, contemplativas, aventureiras e até mesmo sombrias. So, you're back. E também é importante falar da influência do estilo visual da Heiniger, especialmente pelo uso que ela fazia de silhuetas, que traziam um certo desafio. Afinal, as animações tradicionais usavam expressões faciais bem claras para traduzir as emoções dos personagens, mas silhuetas não nos deixam ver rostos. Então a Heiniger precisava animar os movimentos corporais de formas inovadoras para que esses movimentos expressassem as emoções da história. Era um jeito muito diferente de pensar a movimentação corporal, e a gente vê a influência disso em animações que vieram depois e que exploraram muito bem essa técnica.
E isso sem contar quando até filmes live action querem emular o estilo da Heinegger. É como a gente vê na primeira parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte, por exemplo. Aqui temos a história dos 3 irmãos, que é animada no estilo dos filmes da Heinegger. Outro exemplo incrível é a abertura de Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola. Aqui, as batalhas antigas do Drácula são encenadas com silhuetas e com fundos monocromáticos. E o resultado é praticamente um filme da Heinegger, só que com atores de carne e osso no lugar de recortes de papel. E, mais recentemente, vimos o filme de terror A Lenda de Candyman também adotar um estilo similar ao da Heinegger, mais especificamente nas cenas que recontam as lendas urbanas sobre a figura do Candyman. Helen arrives with a sacrificial offering. E se tudo isso que eu falei hoje não bastasse, a Heinegger ainda por cima foi uma pioneira quando o assunto é representação em filmes da comunidade LGBTQIA+. Isso porque As Aventuras do Príncipe Ahmed contava com 2 personagens homossexuais, o imperador chinês e o amante dele. E tinha até mesmo uma cena em que os 2 se beijavam. Mas acabaram pedindo para que ela retirasse essa cena do corte final do longa por medo da controvérsia, infelizmente. E ter esse tipo de representação era um esforço muito consciente por parte da Heinegger. Em uma entrevista, ela comentou: "Eu conheci muitas pessoas homossexuais no mundo do cinema e do teatro em Berlim, e eu vi como elas sofriam com estigmatização." E sobre aquela cena do beijo especificamente, ela comentou: "Aquele deve ter sido o primeiro beijo feliz entre 2 homens no cinema. E eu queria que isso acontecesse calmamente no meio de Príncipe Ahmed para que crianças, algumas das quais seriam homossexuais e outras não, pudessem ver isso como algo natural e não ficarem chocadas ou com vergonha." E todo esse posicionamento da Heinegger com o filme dela soa ainda mais admirável quando a gente percebe que até mesmo animações feitas hoje em dia, em pleno século XXI, ainda tem muita resistência a trazer representação LGBTQIA+, de forma clara e explícita. Ao contrário do que a Heinegger quis fazer lá em 1926. Tá vendo então quantas contribuições a Lotte Heinegger deixou para o mundo da animação e do cinema como um todo? É por isso que ainda acho uma pena ela nunca ter ganhado o mesmo nível de reconhecimento de um Walt Disney. Mas a parte feliz é que o trabalho dela sobreviveu à passagem do tempo e, assim, podemos apreciar muito bem hoje o legado que essa diretora deixou para a arte dos filmes. Então, se você é fã de animações, você já sabe que deve agradecer a essa mulher apaixonada por sombras e por contos de fadas. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Essa aqui é a minha primeira filmagem depois das minhas férias de final de ano e eu tô muito empolgado. Em 2022 a gente vai fazer muita coisa legal aqui no Entre Planos. E eu já quero começar o ano agradecendo a todo mundo que apoia a gente na nossa campanha do Apoia-se, porque os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e aí, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Se você se interessou na nossa campanha do Apoia-se, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema fora do Entre Planos, vocês podem me ouvir 2 vezes por semana no Cena Aberta, o meu podcast, e vocês também podem me seguir nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.